Fala pessoal, meu nome é Elton Neves, eu sou o autor do livro Encontrando Sentido e como eu prometi no nosso vídeo de apresentação, hoje a gente começa aí uma jornada em busca do sentido da vida. E como toda jornada precisa de um primeiro passo, é esse primeiro passo que nós vamos dar hoje. Bora lá? Bom, para a gente começar aí a nossa caminhada em busca do sentido da vida, a gente precisa entender uma coisa. O ser humano é um ser ávido por encontrar sentido nas coisas. Quer ver um exemplo disso? Quando você olha aí para as diversas fases do desenvolvimento humano, você consegue ver bem essa ideia acontecendo. A criança, por exemplo, quando chega nos pais e faz aquela fatídica pergunta: de onde vêm os bebês? Aí os pais, um olha para a cara do outro e faz aquela cara, né? Ou ainda o jovem, lá pelos anos do ensino médio, já começa a se perguntar quais são as minhas habilidades, o que eu vou fazer da minha vida, que faculdade que eu vou fazer. Ou ainda o adulto aí já mais viajado, com certa bagagem de fracassos e vitórias, começa a se questionar sobre o sentido da sua vida, o propósito da sua vida. Hoje nas organizações a gente fala muito em propósito de vida, propósito de negócio, propósito da empresa. Então o adulto já está naquele lance mesmo de se perguntar, de questionar o propósito da sua vida. Ou ainda o idoso, de repente aí com um pouquinho mais de tempo para pensar nessas coisas. Hoje em dia talvez não, né? A melhor idade está aí cheia de atividade para fazer o tempo todo. Aqui na minha cidade, por exemplo, a gente tem muitos centros de convivência para a melhor idade. Mas a gente pensa que de repente ele tem mais tempo para pensar nesse tipo de coisa e podem surgir perguntas mais aterradoras nessa fase. Como, por exemplo, será que a minha vida teve algum sentido? Fiz alguma coisa de útil? E agora que eu vejo o fim chegar, para onde que eu vou? Essa viagem fez alguma diferença? Mas a gente não vê essa fome por sentido apenas nas fases do desenvolvimento humano. Quando você olha para a tecnologia, por exemplo, como ela tem avançado aí a passos largos, o que é isso? Por que isso acontece? É o ser humano o tempo todo questionando o sentido das coisas, questionando a forma como elas são feitas, né? Os métodos, os processos, as ferramentas, né? Os instrumentos de trabalho. Então o ser humano questiona o tempo todo a forma de trabalhar, a forma de agir e vai tentando encontrar todo dia uma solução para os problemas que se apresentam. Então isso também tem a ver com essa fome por encontrar sentido e utilidade nas coisas. A gente também consegue ver essa ideia muito forte nas artes. Por exemplo, através dos nossos poetas e compositores, né, os seus escritos, as suas poesias, as suas músicas. Eu trouxe aqui para vocês um trecho de um poema do nosso grande autor Carlos Drummond de Andrade. Por que nascemos para amar se vamos morrer? Por que morrer se amamos? Por que falta sentido ao sentido de viver, amar, morrer? Tem um outro exemplo também, uma composição de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. O que é que tem sentido nessa vida? Não vai ser casa e comida, cama fofa, cobertor. Não vai ser ficar mirando os astros ou então andar de rastros pelas sendas do Senhor. Para muitos é o dinheiro, ir de janeiro a janeiro, de pé no acelerador. Eu, sinceramente, preferi uma vida de poesia na vigília de um amor. E os nossos escritores, que trazem essa ideia também aí dessa fome que o ser humano tem por sentido de vida, através dos seus contos, novelas, romances e até filmes. Tem uma história, uma fórmula que se usa muito, que é aquela que o personagem principal ele está pautado em determinados valores, talvez até materialistas demais, e aí ele tem a oportunidade de voltar no tempo e começar tudo de novo, né? Repensando, refletindo sobre aqueles valores de vida que ele tinha antes. É muito aquela fórmula do livro Um Conto de Natal, do Charles Dickens, que vira e mexe o pessoal está sempre regravando um filme aí, contando essa mesma história para trazer essa reflexão. Bom, resumindo é isso. A busca por sentido está incontrolavelmente dentro de nós.
Agora, se você é como eu, esse tipo de assunto vai te perturbar um pouquinho mais. Como eu contei aí no vídeo de apresentação, lá pelos anos do ensino médio eu passei por um tempo aí de crise existencial muito forte e não entender o que era o sentido da vida naquela época me drenava demais. A alegria, a energia, a vontade de viver. Pelo menos aquele tempo me rendeu boas poesias. Era bem aquele estilo melancólico, dramático, sabe? Muito mal comparando, parecido com Augusto dos Anjos, Álvares de Azevedo, mas muito mal comparando mesmo, porque esses poetas são maravilhosos. Mas era aquela tentativa, né, de colocar em palavras, expressar em palavras, uma angústia de não saber qual é o sentido da vida, qual é o sentido das coisas, mas ao mesmo tempo tentar refletir. Se eu não sei agora o sentido da vida, será que algum dia eu vou saber? Será que algum dia eu vou descobrir? Então, eu usava a poesia para dar essa válvula de escape para essa angústia. E de repente você está vendo esse vídeo agora e você sente essa mesma angústia, né? Você está passando aí por um tempo de crise existencial, você está vivendo a sua vida um dia atrás do outro, mecanicamente, mas sente que não sabe para onde está indo, né? E essa falta de sentido tem drenado também a sua energia, a sua alegria, a sua vontade de viver. Se isso te pareceu muito dramático, você não é aquele tipo de pessoa que precisa entender dos grandes segredos da existência humana, mas você sente que alguma coisa está faltando, alguma coisa não encaixa, está faltando aí uma peça do quebra-cabeça. É aquela sensação de falta, aquela sensação de vazio existencial que você sente quando aqueles momentos mais filosóficos te pegam de assalto. Pois é, o ser humano busca por sentido de vida, isso é uma coisa inescapável para a gente. Agora pensa comigo, se nós, réis mortais, que não temos tempo para nada, sequer para realizar as atividades do dia a dia, uma hora ou outra a gente acaba pensando e refletindo nesse tipo de assunto, né? Se questionando sobre isso. Imagine então o que não pensaram os grandes pensadores e filósofos das várias eras da humanidade. Será que pensaram sobre esse tipo de assunto? Será que chegaram a alguma conclusão? Você não acha interessante bisbilhotar a mente desses gênios e tentar descobrir se de alguma forma eles podem ajudar a gente nessa busca pelo sentido da vida? Bom, a partir do próximo vídeo a gente começa a matar a nossa curiosidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, é só fazer um comentário aqui embaixo mesmo. Também vou deixar os links da página do livro no Face, da página do livro na internet também. Fique muito à vontade. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.